Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, aqui do 6º ano IEJA 3, e desta vez a aula de número 6. Avisar para vocês que hoje, a aula de hoje praticamente não teve as correções por conta das avaliações, ok? Então, vamos dar sequência à aula. E a aula de hoje é sobre a importância do autorretrato na arte visual. Então é bem bacana esse tema, né, que envolve tanto você se conhecer, né, através da sua própria imagem. É um tema também que vamos conhecer o conceito de autorretrato no passado e os conceitos atuais. Nesta aula também vamos conhecer as diversas formas que fazem parte do nosso cotidiano sobre o autorretrato. Aí vai envolver muitas coisas bacanas, né? Tanto a parte histórica do conceito de autorretrato, até os dias de hoje, que utilizamos bastante esse conceito de autorretrato, só que nas mídias da internet. Ok? Observem bem as figuras abaixo, né? Existia um grande artista chamado Vicente Van Gogh, e ele praticamente inovou nessa parte do autorretrato. Embora, bem antes do Van Gogh, já existia esse conceito de autorretrato, das pessoas utilizarem espelhos, olhavam para os espelhos e conseguiam fazer os seus desenhos delas mesmas. Por isso o conceito autorretrato, ou seja, o seu próprio desenho, o próprio retrato seu, ok? Então, a primeira fotografia fala sobre isso, né? O grande artista Van Gogh, ele que registrou todos os seus momentos, né? Os momentos da vida, desde o comecinho, né? A maturidade, a época da sua trajetória até o fim da sua vida. Então, foi bacana porque ele foi considerado a grande inspiração do autorretrato. Na segunda fotografia podemos notar, né, a selfie, que é praticamente o modelo de autorretrato da atualidade, né? Embora já existam outras formas também de tirar fotos, né, além de simples selfie, né? Você tira também com os amigos, ângulos de fotos, enfim. Sempre está acontecendo a inovação dentro do autorretrato, né? E a selfie é um exemplo de autorretrato na parte da tecnologia. E o terceiro mostra uma criança que ela está desenhando, né, ela mesma diante de um espelho, e é uma das primeiras noções de si mesma, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Então vamos entender o conceito de autorretrato, né? Eu falei um pouquinho, dei uma pinceladazinha no começo sobre o conceito de autorretrato, mas vamos entender melhor. O autorretrato é uma forma de pintura onde o modelo retratado é o próprio artista, tá ok? Então é bem interessante ter essa noção básica do que é o autorretrato. É uma forma de pintura, não esqueçam disso, tá? É uma forma de pintura onde o modelo retratado é o próprio artista, ok? Vamos lá. Poucos artistas realizaram tantos autorretratos como o Vicente Van Gogh, tá certo? Estas pinturas são uma forma de acompanhar sua evolução artística e até seus estados psicológicos ao longo dos anos. Tamanha a importância de seus autorretratos que devem ser analisados a parte de sua produção artística, entre suas paisagens, naturezas mortas e retratos. Tão grande foi o feito, né? Tão grande foi essa forma dele representar a si mesmo, que ele é uma inspiração para todos os temas relacionados com o autorretrato. Então, ele, além de ser um grande artista de pinturas famosas, né? Noite Estrelada, entre outros quadros, ele também inovou nessa parte de pintar a si mesmo, né? Ou seja, o autorretrato. Vamos lá.
Na época não existiam fotografias. Parece até assim besteira falar isso, mas as fotografias eram representadas através dos quadros. Tá? Então é bem importante dar essa ênfase, porque é importante vocês conhecerem um pouco sobre essa parte histórica do autorretrato. A partir do Renascimento, o ser humano passou a ser o grande foco das preocupações da vida e do imaginário dos artistas. O retrato, por exemplo, tornou-se um dos gêneros mais populares da pintura, utilizado na ausência da fotografia, para o registro de pessoas e famílias nobres e burguesas. Percebam que o período que mais valorizou os artistas, né, e que tanto houve o crescimento tanto da música, da dança, das artes plásticas, foi o renascimento cultural. Por isso que é bom entender esse conceito, né? O Renascimento surgiu logo após aquele momento turbulento da Idade Média, onde era proibido você registrar ou elaborar artes sem o consentimento da igreja, sem aqueles temas religiosos. Já no Renascimento cultural não, você tinha liberdade, porque houve uma preocupação maior sobre essas questões. Então foi um momento de iluminação, um momento praticamente revolucionário da história da humanidade. Então, as origens do autorretrato. É sempre legal você entender um pouquinho sobre esse contexto, do qual está inserido certos assuntos, né? Eu falo do autorretrato, mas existem vários assuntos que muitas pessoas acabam se perdendo porque muitos não querem saber a origem de tal coisa. Então, sempre legal você sempre se questionar: poxa, por que existe isso? Por que existe aquilo? E nessa aula, né, estamos basicamente focados no autorretrato. Então vamos entender um pouco sobre as origens do autorretrato. A arte do autorretrato certamente floresceu durante o Renascimento. Foi o que acabei de falar antes. Pela primeira vez na história, sendo produzidos autorretratos naturalísticos e frontais. Até então, o retrato e o autorretrato não eram como os imaginamos hoje. Era comum que os artistas simplesmente pintassem retratos, colocando o nome da pessoa retratada embaixo, sem que houvesse o cuidado de que fosse fiel à imagem real. Né? Isso acontecia muito na época da Idade Média, né? Aqueles desenhos. Não é desvalorizando nem desmerecendo a arte daquela cultura da Idade Média, mas assim, não era a perfeição, não existia o realismo dos traços, eram mais figuras imaginárias, né, e animadas ali, mas que retratavam, né, a história de uma sociedade. Então não podemos descartar essa parte, mas na questão de realismo, na questão das imagens, assim, parecendo com a imagem real. Por exemplo, eu fico ali num recanto e uma pessoa faz um quadro meu, fiel à minha própria imagem. Então, o Renascimento estava florescendo e era um momento que acontecia esses quadros realistas, como vocês podem observar logo abaixo. Então, na Renascença, com a invenção da tinta a óleo, torna-se mais fácil descrever a luz, a textura e os detalhes em uma pintura, como nunca antes. Outros tipos de perspectiva foram desenvolvidos também, o que demonstra que o século XV foi um período de grande evolução de técnicas já antes conhecidas. Ou seja, além do realismo das imagens, existiam também as imagens realistas, a perspectiva. O que é a perspectiva, professor? É essa questão de você olhar para um quadro e perceber que aquele personagem, aquela pessoa está inserido em um fundo de uma imagem. É como se ele estivesse em um local aberto, como se você estivesse imaginando: nossa, ele está lá no meio de uma sala grande, né? Isso era uma ideia de uma imagem que você tinha quando você olhava para um quadro renascentista.
Agora vamos falar sobre os espelhos na elaboração do autorretrato, que é muito importante, né? Foi o primeiro momento ali de desenho, de pintura que acontecia muito, acontecia com muita frequência no Renascimento e que muitas pessoas também utilizam o espelho até os dias de hoje, né? Não é tão comum porque já existem outras inovações dentro da tecnologia, mas o espelho continua sendo um dos grandes instrumentos e ferramentas da atualidade ainda. Os espelhos tiveram um papel importante nesse processo. Então, sabemos que o espelho não é apenas para você se olhar, né, pentear o cabelo, fazer um monte de coisa, né, se ajeitar. O espelho também era muito utilizado pelos artistas na época do Renascimento. É sabido que somente no final do século XVII, os espelhos planos de vidro começam a dominar, pois anteriormente eram produzidos em pequena escala e, consequentemente, eram caros. Somente no século XVIII há registros de que os espelhos convexos com a base metálica começaram a ser substituídos por pinturas na decoração das casas. Tudo tem um contexto histórico na questão dos espelhos, né, que foi o primeiro conceito de autorretrato diante do Renascimento. As pessoas já conseguiam elaborar o retrato de si mesma desde os tempos da pré-história. É bem notável você perceber. Mas outras épocas e outras civilizações já adotavam com bastante frequência. O carro-chefe foi desde os tempos da pré-história. Mas vamos agora para a parte tecnológica da coisa, tá? É aí que vai aprimorando ainda mais o conceito de autorretrato e também abrindo várias discussões e reflexões sobre esse estilo nos dias de hoje, tá? Então vamos lá. O digital, a arte que atua em redes. E o que são imagens no digital, né? Desde que as câmeras fotográficas passaram a ser embutidas em smartphones, ou seja, em um pequeno celular, você tem o mundo na palma da sua mão, você pode ter N e diversas possibilidades, tornando-se mais leves e mais portáteis, porque antes, até então, né, existiam, né, os computadores, aqueles pesados computadores, e hoje, com um avanço tecnológico cada vez mais, e embora muita gente não perceba essas evoluções, esses avanços, mas elas são notáveis, né? Há uns 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, não existia essa possibilidade de estar falando aqui com vocês diante de uma câmera e sendo transmitido através das redes sociais. E hoje, né, é possível sim. Começamos a tirar fotos de nós mesmos através desses avanços. Quando a internet se incorporou a esses dispositivos móveis, nossas imagens privadas entraram no fluxo da rede de uma forma natural, dando o destaque ali, eu coloquei em negrito, tá? Tudo é permitido. E não é bem assim, né? Assim, hoje, proliferam imagens de nossos rostos na rede. Batizamos esses autorretratos de selfies. E outro desafio é ser o que não é, porém ser de qualquer jeito. Por que eu coloquei essa frase? Ser o que não é, porém ser de qualquer jeito. É porque na rede social, né, existe as montagens e tudo mais. Mas é legal você ser o que você é, né, e você mostrar naturalmente nas fotos, né, e não fazer montagem e tudo mais. E dentro do autorretrato, né, onde você usa as tecnologias, você pode simplesmente usar um editor de foto para modificar uma parte que você não quer, que é uma coisa indesejada, que você ainda não se aceitou. Então você tem que se aceitar, tá bom? Então, nos dias de hoje você tem que se aceitar. Não adianta você ser uma coisa que você não é e depois, sei lá, já aconteceu casos de pessoas que se encontram e tudo mais, né, nas redes sociais, e aquela pessoa acaba se decepcionando então. Mas enfim, vamos lá.
Ali são imagens, né, mostrando as pessoas nas redes sociais e tudo mais, e uma representação na segunda foto de uma pessoa mascarada, ou seja, a pessoa que não quer se identificar, que infelizmente são aquelas pessoas que fazem maldades nas redes sociais. Falando sobre os autorretratos e tipos variados. É sempre bom deixar isso bem claro, que o conceito de autorretrato ele não se limita apenas a um espelho e você fazer um desenho visual ali da sua pintura, mas também ele é usado em várias formas, de várias formas. E quais são elas? Vamos lá. A pintura, como vocês podem observar na primeira fotografia, né? O rapaz pintando o quadro dele mesmo. Bem interessante isso, né? É tipo como se fosse o próprio espelho, só que representado através de pintura. Ali ele está eternizando ali ele mesmo. Fotografia, né? Como vocês podem observar, selfie, né? As famosas selfies e tudo mais. Existem várias formas também de selfies espalhadas, cada vez mais inovando, né? A autobiografia, que não deixa de ser um autorretrato de si mesmo e que descreve as suas características. O que é a autobiografia? É tipo o autor contar um pouco sobre as suas características, suas qualidades e tudo mais dentro de um livro. Por exemplo, João é escritor, nasceu tal cidade, pai de não sei quem, começou a sua vida tal, entendeu? Isso é uma autobiografia que também não deixa de ser um autorretrato de si mesmo. É a parte escrita ali. Ó. Exemplo, a autobiografia de um representante ali, o Benjamin Franklin. Ele revolucionou basicamente, né, na questão de muitas coisas relacionadas à ciência. O busto do Luís XIV, o Rei Sol. Por que eu coloquei o busto do Luís XIV, o Rei Sol? Porque é a escultura, entre outras formas. A escultura, que é o estátua, né, representa também o autorretrato, ou seja, o autorretrato em forma de escultura. Beleza? E para refletir, eu deixo aqui com vocês uma tirinha que fala sobre essa questão das redes sociais, essa questão que devemos sempre nos preocupar, né, sobre conhecer a nós mesmos, quem somos, se realmente aquilo que descrevemos nas redes sociais, né, tanto Facebook, Instagram, entre outras redes sociais, é aquilo mesmo que somos. Então, na primeira tirinha vocês podem observar o seguinte: um dos personagens diz: preciso alimentar a minha rede social. Aí o outro diz: e o que a sua come? Então o personagem diz: exaltação do meu ego, tempo, reclamações, livros que não li e coisas que não sou. Então basicamente é o que existem por aí, né? Muitos perfis nas redes sociais que mostram uma pessoa que você acha que ela é daquela forma, né? Até a imagem do autorretrato, né? Do perfil, da fotografia, e muitas vezes ou é montagem ou não é uma foto daquela pessoa, e sim uma pessoa que está por trás daquela pessoa. Então, recapitulando, né? Resumindo, falamos sobre a importância do autorretrato na arte visual, destacamos o conceito de autorretrato, as origens do autorretrato, espelhos na elaboração do autorretrato, que foi o primeiro conceito na época do Renascimento Cultural. Falamos sobre a parte do digital, que é o conceito de arte do autorretrato nas redes sociais. E por último falamos sobre os autorretratos e tipos variados, né? Que só não existe aquele autorretrato ali em forma de quadro, em pintura. Existem também outras formas de você identificar-se, né? Falar de você mesmo através desses tipos variados de autorretratos. Aqui são as referências para a realização do material. Então, se vocês querem pesquisar, dá uma pesquisada para conhecer mais um pouco. Essas foram as referências às quais eu elaborei a minha aula, né? As fontes de pesquisa. E para finalizar a aula de hoje, eu deixo uma frase minha que diz o seguinte, né? Encontre o seu lugar no mundo,
dando um real sentido nas coisas que fazes, ao invés de murmurar e só reclamar da vida. Porque tem muita gente que acaba reclamando da vida, fica dizendo que não tem sentido, que não é nada nesse mundo. Então é sempre bom você refletir sobre isso e você encontrar o seu espaço no mundo em que você vive. No caso, uma paixão que você gosta, né, uma habilidade que você ama fazer, se dedique a isso. Então eu deixo isso, né, para vocês, né. O meu caso, eu amo demais a parte artística, eu gosto demais dessa questão da musicalidade, dos versos, do desenho. Então eu encontrei uma paixão, né, e eu encontrei um sentido para isso. Mas você tem o seu próprio sentido e é uma coisa que você vai buscar, tá bom? Então eu deixo essa mensagem para vocês e é isso. Finalizo, né? Até a próxima aula. Valeu, pessoal, e falou!